Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity Redcast Turismo. Meu nome é Samir e Ibitipoca devia ser chamado de Shangri-Loca, porque o lugar é uma mistura de quem vai pra Shangri-La com Ibitipoca e o lugar é bem diferente no país. O Tourcast de hoje vai falar sobre essa cidadezinha chamada Conceição do Ibitipoca, que é uma cidade que fica na zona da Mata Mineira. É um lugar muito bom para quem gosta de ecoturismo, para quem gosta de trilha, para conhecer uma cidadezinha diferente e também ter contato com a natureza. Meu nome é Paulo Schode, estou aqui pela primeira vez nessa cidade como turista. É isso aí, galera. Agora vamos falar realmente do que é Conceição de Ibitipoca. Mas antes de falar de Conceição de Ibitipoca, vale a pena você entender como se preparar para uma viagem como essa, tá? Como muitas cidadezinhas pequenas no Brasil, você consegue visitar cidade pequena por um preço muito mais em conta, não é uma cidade cara para ser visitada. A gente que mora em São Paulo, a gente trouxe um grupo de turistas para cá, tem todo um processo de planejamento antes, de você entrar em contato com o lugar, saber como é que funciona, encontrar uma boa pousada, entender qual que é a dinâmica. Então é isso que a gente vai tentar transmitir para você que está ouvindo esse Tourcast, qual a melhor forma como você pode vir para Conceição do Ibitipoca. E se vier com a Infinity Turismo, muito melhor. A gente agradece. De São Paulo, Conceição do Ibitipoca fica aproximadamente 450 quilômetros. Eu recomendo você se programar para fazer o trajeto em 6 horas e meia, se contar uma parada aí no meio da estrada para esticar as pernas, ir ao banheiro, pegar um lanche e tudo mais. Todo o trajeto que liga São Paulo até Ibitipoca, ele é muito bom. Boa parte das estradas paulistas, elas têm pedágio alto, mas elas são muito boas de se trafegar. Então todo o trajeto que vem pra cá, a gente não teve nenhuma dificuldade. A pista é boa, não tem nenhum relato específico a dizer. E você vai passar aí por 4 ou 5 pedágios que variam de R$ 3,40 até R$ 12,70 reais. Então não é tão barato assim quando a gente fala de pedágio. E por 450 km você pode se preparar aí, você vai ter aproximadamente 1,5 tanque, 2 tanques aí de gás de combustível aí no carro convencional para chegar até a cidade de Conceição do Ibitipoca. É uma cidade muito pouco conhecida, ela era muito pouco conhecida dos próprios mineiros, né? Quando a gente falava que vinha para a cidade de Conceição do Ibitipoca, mesmo os mineiros não conheciam muito não, viu, Xode? Porque sempre alguém fala assim, pra onde você vai lá? Vou em Ibitipoca, lá na sua terra em Minas. Nunca ouvi falar. A primeira vez que a gente trouxe uma galera pra cá foi há uns 10 anos. Então era tudo muito diferente, tinham poucas pousadas, o lugar era muito mais rústico, e a impressão que eu tinha é que era muito mais pra ecotour mesmo. Não tinha aquela vilinha com todo aquele centro histórico, já tinha, assim, alguns barzinhos ali na região do centro histórico, mas hoje me pareceu mais uma vila hippie, né, cara? A gente viu bastante cara vendendo, como se diz? Artesanato, né? Feito à mão, aquelas ferragens, né? Ferragem, coisa com azulejo, miçanga. E tem muito cara com jeitão hippie também, né? Os caras cabeludos, né? Tal. Nada contra, eu acho que só mudou um pouquinho o estilo, né? Do que era. E mais do que isso também, uma coisa que eu percebi é que sempre foi um parque bem infraestruturado. Ele sempre foi fechado, ele sempre teve algumas regras, mas agora ficou muito melhor, porque antigamente não tinha nenhuma sinalização. A gente viu bastante placa, né? Cada ponto de parada, cada lugar, você tinha muito bem sinalizado onde ficava cada um dos pontos. O que não faz a necessidade de você fazer uma contratação de um guia. Não precisa, né? Tá muito bem sinalizado e as pessoas te informam muito bem. É muito tranquilo. Para você poder chegar nessa região que é a Conceição do Ibitipoca, para quem vem da cidade de São Paulo, por exemplo, é muito tranquilo. Você vai percorrer os 450 quilômetros. Quando você procurar por um GPS, ou então, no caso você vem de agências de viagens, você não tem essa preocupação, mas é uma cidade que fica como referência muito próxima a Juiz de Fora, né? A gente está a mais ou menos 90 quilômetros aqui da cidade de Juiz de Fora. E por incrível que pareça, a gente encontrou até poucos mineiros fazendo turismo por aqui. A maioria é carioca, né? Carioca. Vem muita gente do Rio de Janeiro para fazer turismo aqui, o que surpreendeu bastante a gente. Porque dizem que o mineiro vai muito para as praias dos cariocas, por estar mais próximo de Minas, né? Mas a gente percebeu que na Praia dos Mineiros os cariocas vieram bastante também, vieram em peso. Para se hospedar, muitas pousadas ficam no centrinho histórico. Então a gente está falando de uma cidade aí de 1.800 habitantes, né? Uma cidade pequena. Poucas ruas. Meia dúzia de ruas que cortam aqui Ibitipoca. Então quando você entra ali no centrinho, você tem a Igreja Matriz, que a gente conheceu e é uma dica e recomendação que fica para você que gosta de um pouquinho de história, que gosta de um pouquinho desse negócio das igrejinhas mineiras, o estilo rococó, vale bastante a pena. É uma igreja bem simples.
Ela foi fundada em 1768, teve outras duas reformas em 1899 e 1931. Ela tem todo um estilinho de ser uma dessas igrejinhas de Minas, bem pequenininhas, com bastante decoração em madeira. Chamou a atenção os túmulos, né, que ficam dentro da igreja. No piso, debaixo dos bancos, no corredor da igreja. Então todo o piso que reveste a igreja, eles são os túmulos, né? Porque vamos lembrar que antigamente os cemitérios ficavam atrás das igrejas, né? Porque elas é que ficavam responsáveis por esse serviço. Mas hoje em dia, com o aumento populacional, isso é impossível. E a gente tem várias igrejas, inclusive em São Paulo, né? O Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé, tem pessoas enterradas lá. Mas nesse caso, o que chamou a atenção é que você vê realmente as portas dos túmulos, né? Essas eram as pessoas mais importantes das cidades que eram enterradas ali na igreja. Como se fosse uma porta mesmo. Você pode abrir lá e você vai ter acesso aos restos mortais. Depois a gente vai colocar um link aí com as fotos para você ter uma ideia do que a gente está falando. Quando você chega lá na igreja, pelo menos nos atendeu uma pessoa super bem informada que trabalha lá com turismo, né? Então ela deu pra gente as dicas da fundação da igreja, falou um pouquinho. Então o povo mineiro é um povo muito conversador, né? Você chega para conversar, o pessoal bate papo mesmo. Para se fazer turismo, as cidades mineiras são muito receptivas, além da comida que é espetacular. Bom, agora vamos falar do que é Parque Estadual do Ibitipoca. Primeira coisa é que se você decidir visitar o parque, a gente acabou vindo num feriado prolongado, então óbvio que ia ter muita gente procurando uma fonte de lazer. O parque tem algumas regras que 10 anos atrás não tinha. O pessoal tava falando pra gente que antes eles permitiam a entrada de 1.500 pessoas por dia, e eu entendo que é por uma questão de preservação, de impacto ambiental. Mas agora mudou um pouco. Ele só permite fazer a entrada de no máximo 800 pessoas. E 50 carros. E 50 carros também. Então é uma ordem de chegada, né? Se você chegou cedo e conseguiu estar dentro daquela contagem, você entra. Você entra no parque. Senão você fica só de fora. Dia. Se madrugar. No nosso caso, como a gente chegou aqui numa sexta-feira, né, de feriado prolongado, a gente acabou tentando descansar no primeiro dia, né, fazendo outros usos aqui da infraestrutura da cidade, mas a gente deixou para fazer no dia seguinte, porque a gente até ouviu falar que às 9 horas já tinham se esgotado, né, no primeiro dia, todos os ingressos para o parque. Então, como é por uma ordem de chegada, o que a gente imaginou? Bom, vamos levar o nosso grupo bem cedo. A gente chegou lá às 6h30 da manhã, vamos lembrar que o parque abre às 7, chegamos às 6h30 e já devia ter umas 100 pessoas na nossa frente, mais ou menos, né? De 50 a 100 pessoas, mais ou menos. Uns 15 carros, né? Então, a estradinha que liga do centro de Ibitipoca até o Parque Estadual, ela é uma estradinha de paralelepípedo, com todas as ruas aqui. Ela é muito estreita. Você tem um bolsão de estacionamento dentro do parque, mas como o Paulo falou, só comporta 50 veículos. Cada veículo paga R$20, né? Nós estamos aqui em outubro de 2015, então essa é a taxa praticada agora, R$20 por veículo. E a entrada também, né? E a entrada também, né? R$20 por pessoa. Dias de semana, de segunda a sexta-feira, ele cobra mais barato, R$10. Quem é guia de turismo, assim como eu, que é devidamente registrado no Ministério do Turismo, com a carteira válida, não paga nada. Então você só recebe lá o ticketzinho e você consegue entrar no parque. O parque tem várias trilhas. A principal delas é a trilha que leva a um lugar chamado Janela do Céu. E é dessa trilha que a gente vai falar um pouco mais. Quando você passa pela entrada do parque, você tem aproximadamente 500 metros entre a entrada do parque e as placas que fazem divisórias com as cachoeiras, as trilhas e assim por diante. Tem restaurante, coisa que não tinha 10 anos atrás, né? Restaurante simples, né? Mas muito é boa. Quando você decide fazer a trilha da Janela do Céu, uma recomendação que eu posso dar, que além de você chegar cedo, né? Se você vier num feriado, no final de semana tem muita gente, tentar fazer com que você possa ser um dos primeiros a chegar até lá. Vamos lembrar que a entrada do parque até a bifurcação são 500 metros. Quando você chega na placa, você vai ver que a indicação é de que você está 6,5 km, né? 6.550 metros de distância para a Janela do Céu. O que eu estimo quando a gente faz trilha? Que você demore aproximadamente 3 km por hora. Então a gente imaginava fazer todo o trajeto em 2 horas e meia. Só que o grupo que é bem experiente em trilha, a gente fez em
Quanto tempo? 1h40, né? A gente fez 1h40, a gente fez um tempo muito bom. Eram 6h30 da manhã, a gente entrou no parque. Depois que as pessoas que estavam na nossa frente passaram, a gente chegou a começar a fazer a trilha mesmo 7h30. Então a gente demorou 1h40, foi um tempo excelente. Para vocês terem uma ideia, a trilha que leva até lá, ela faz como se fosse uma corcova, né? Ela começa subindo, é uma subida não é uma subida íngreme, mas ela, pela extensão, é uma subida constante, o que cansa bastante. Muito vento logo pela manhã. À noite começa a ventar demais aqui. A gente está numa região muito alta. De manhã estava uma ventania absurda. A gente até queria ter gravado parte do podcast lá na trilha, mas o vento não ia permitir que a captação de áudio fosse boa. E você começa a fazer uma subida até que você chega ao ponto mais alto lá, que é o que é conhecido como lombada. Você está praticamente a 1.700 metros de altitude. Você caminhou aí aproximadamente 3 quilômetros, que é metade do percurso, para começar a estar no ponto literalmente mais alto aqui da região do Parque Estadual de Beach Pocket. Quando você passa por esse ponto, você já começa a fazer a descida. Então é uma descida muito mais tranquila, mais ou menos 1 quilômetro de descida aí. E aí é legal que qualquer ponto dessa descida que você comece a fotografar, você se sente muito bem. É como se o chão lá embaixo, as montanhas, fizessem um tapete, né? Porque você vê as ondulações, você vê como que essa região de Minas, eu acho que o estado de Minas inteiro tem acidentes geográficos muito bem acentuados, com morros, com montanhas, mas você começa a fazer a descida e em todo esse trajeto você tem algumas placas indicativas. Você pode pegar uma gruta, uma cachoeira. A opção do nosso grupo foi seguir direto para que a gente pudesse ter o prazer de pegar bem preservado a parte da janela do céu. Se tiver muitas pessoas, não tem como tirar foto direito, então a gente chegou bem cedo. A gente chegou bem cedinho. A gente foi um dos primeiros, né? A gente acabou, mesmo com meia hora de distância. Vamos lembrar que boa parte das pessoas que entram não querem fazer a trilha toda, porque é uma trilha pesada. Se você parar pra pensar, são 7 km de ida, 7 km de volta, são 14 km. Uma dica que a gente esqueceu de quem vai por conta é levar muita água, protetor solar e um tênis bem confortável. Que faz parte até de um conjunto de dicas que a gente tem num outro vídeo aí. Vale a pena, depois a gente coloca isso no post, mas leva muito a água. Diferente das trilhas que a gente já fez, né? Cantareira, em São Paulo, Serra da Mantiqueira, Pico do Jaraguá, todas elas, uma grande parte da trilha, a floresta te cobre bastante. É diferente disso aqui que a gente viu na Serra do Ibitipoca. Toda a vegetação é de arbusto, né? Parece que a gente tá na Caatinga, né? Vegetação rasteira também, né? Muito cacto. Muito cacto e no caminho uma parte de pedras, né? Que a gente tá em montanhas, então é bem quente. É bem quente mesmo. Como a gente pegou de manhãzinha, a gente não sentiu tanto calor. Então, você, quando começa a fazer a descida, aí a gente desce bastante mesmo. Eu acho que quase 60% do caminho, depois da lombada, da trilha toda, é aquela descida de lá, né? 2,5 km. 2,5 km. Então você desce bastante. Então, para fazer a descida, a gente sente muito aqui, não só o joelho, mas o músculo da coxa, né? Porque você está sempre fazendo aquele impacto de mola, né? De tentar amortecer a sua descida. Uma coisa esse é um tipo de turismo, de ecoturismo, que nesse parque ele não é um que eu chamo de turismo acessível. Você pode até trazer pessoas, ou pode até pessoas com deficiência visual, acompanhado de um grupo, de um guia, de uma agência de turismo bem responsável, pode fazer com um ritmo muito mais moderado do que a gente fez, mas, por exemplo, só se inventarem uma cadeira de rodas 4x4, né? Porque o terreno é muito acidentado, uma parte tem pedra, só pedra, são muito lisas as pedras quando está descendo, então é meio perigoso. Assim. E tem muita areia também, muita areia, né? Então, mesmo a gente que estava descendo, tem tanta areia junto, porque é um tipo de rocha sedimentar, né? Então tem muita areia, vai desgastando com o passar do tempo, então dá umas escorregadas às vezes, né? Na descida. Toma cuidado, porque tem muitos cactos do lado, se cair, alguma coisa do tipo, tem que tomar cuidado. Não tem nenhuma preocupação de se perder, né? Não, muito bem sinalizado. A cada ponto que você chega, tem as plaquinhas lá indicando a metragem que tem para uma gruta ou para uma cachoeira e o indicativo sempre para a janela do céu, que é o foco principal aqui, né? Diria que é o carro-chefe das trilhas aqui, para quem vem ao Parque Estadual do Ibitipoca. Terminando de descer, você tem lá a última placa que te diz que você está a 300, quase 400 metros de chegar na janela do céu. Quando você chega na janela do céu, você é uma descida mais íngreme e eles fizeram uma parte de infraestrutura como se fosse uma plataforma de madeira, né? Só que o lugar é muito pequenininho para você conhecer. O que é de fato a janela do céu? O rio vem correndo aqui do alto da montanha e ele vai desembocar numa parte que é uma mini cachoeira.
madeira, né? Precipício. É um precipício, é literalmente um precipício. Então, quando você chega nessa parte da plataforma de madeira, você não tem outra alternativa a não deixar suas coisas ali, tirar o tênis, né? Pra quem vem de sunga ou de bermuda, calção de banho, sei lá o que você usa pra usar na água, deixa as suas coisas ali. E por que é legal você chegar antes? Porque como o lugar é pequenininho, se muita gente já passou por ali, fica tudo pisoteado, né? Não deu tempo de a natureza se recuperar. Então você vai pegar muito barro, fica difícil você encontrar um lugar pra você colocar as suas coisas. Então você deixa a tua mochila, tudo que vai molhar, celular, carteira, essas coisas todas, e você vai acabar pisando de fato na água. A água aqui tem uma coloração muito diferente do que eu já vi, né? Ela parece uma Coca-Cola, né? Ela é limpa, mas ela tem uma cor de Coca-Cola. Deve ter uma reação química que eu não sei explicar, que deixa a água com essa tonalidade, mas a água é muito assim, apesar dela ser um jeitão de Coca-Cola, você vê que é uma água muito limpa, porque onde você tem as pedras e tudo mais, ela acaba sendo uma Coca-Cola mais transparente, parece um chai, né? E aí, por que chama Janela do Céu? Porque o caminho que liga da água pro precipício, ele é totalmente coberto pela vegetação, que forma um arco, a vegetação em cima do rio. O rio desemboca num precipício, e não é brincadeira, é um precipício. Se a gente estava lá na lombada 1.700, eu vou chutar que a gente deve estar aproximadamente aí uns 1.300 metros de altura lá para baixo. Tem que tomar cuidado, porque a partezinha que a água vai descendo pro precipício é de lodo, então se você tentar chegar mesmo que de bruços perto demais, é perigoso você ter um acidente. Aproveita para tirar as fotos. Demorou 7 quilômetros caminhando. Uma trilha que eu não considero uma trilha pesada, porque ela não tem obstáculos, né? Não. Ela só é extensa, então o que mata realmente é a extensão da trilha. Você chegou lá na Janela do Céu, então aproveita, curte a paisagem dali, que é espetacular. O que você achou ali, Xande? Tirar umas fotos também, que tem uma parte que você consegue ali, que você consegue, é uma, como que diz, você consegue pelo menos entrar na água ali, é uma água muito, muito fria, que é água de mina, né? Assim, é bem bonita, só assim, presencialmente mesmo, para você sentir o ambiente e ver que ali é uma coisa muito bonita. Acho, às vezes as fotos que a gente tirou, que foram fotos espetaculares, a gente não consegue transmitir a beleza que é aquele lugar, né? Tem que vir pra cá. Não tem outro jeito. Por mais que a gente tente falar através de vídeo, colocar as fotos, montar esse tourcast pra vocês, não tem como explicar, cara. O lugar é inacreditavelmente bonito. Bom, e aí começa a parte complicada do negócio, que é o retorno. Então a gente tirou as fotos lá, curtiu bastante. A água é muito gelada. Muito gelada. Mesmo para que gente que está acostumado a fazer trilhas em cachoeira, é muito gelada. Ela conseguiu ficar entre as primeiras aí de ser muito frias. A gente começa a fazer o retorno, a gente chegou lá por volta das 7h30, 1h40, quase 10 horas a gente começa a fazer o retorno. Mas no momento que você faz o retorno, fica mais uma dica. Antes de você chegar na plaquinha que tem os 400 metros, lá também bifurca para você conhecer a cachoeirinha. E para conhecer a cachoeirinha, você consegue tirar fotos lá do alto, que é uma cachoeira pequenininha mesmo, uma pequena vazão de água, e lá do alto você consegue ver uma pequena praiazinha, que a própria trilha vai te indicar pra direita. Não fica com preguiça não, cara, é super rápido de chegar, é inclinado, depois que você já andou 7 km você não vai sentir tanto essa diferença. Não dá pra se refrescar tanto, né, porque a altura da água fica mais ou menos na altura da cintura, vai ter 1 metro de água. Então a queda d'água, como sempre tá fazendo sol aqui, ele forma um arco-íris natural embaixo da cachoeira, que é muito bonito de se ver. Porque por causa da altura, ela espalha a água quando desce, entendeu? Fica tem umas gotículas, né? Forma uma cortina da água aí. E aí quando você chega lá, você consegue tirar umas fotos, você consegue fazer umas montagens, curte um pouco a praia. Ali foi um ponto que a gente usou para poder até comer alguma coisa. A gente acabou saindo muito cedo, a gente deixou de tomar um café na pousada justamente para garantir o nosso lugar. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque quando foi 8h30 já não tinha mais ingresso nenhum, o parque foi fechado. Então ele abriu às 7 com 1h30 aberto, que é o tempo do público que estava lá entrar. 8h30 já não tinha mais nenhuma possibilidade de entrar. São 800 pessoas contadas que podem entrar no parque por dia. Então, fique esperto para que você possa aproveitar a entrada no parque. A volta já é mais complicada, porque a gente para na prainha, então a gente resolve conhecer as grutas que a gente veio direto e não pôde conhecer. Só que quando você volta, é impossível por causa do tempo, você vai estar fazendo a trilha num determinado momento, sol a pino, 11 horas, meio-dia. Bem sincero, use e abuse do protetor solar. O sol aqui castiga demais, você não tem nenhuma proteção o tempo todo da trilha, a não ser, sei lá, talvez 500 metros no finalzinho, que você tem algumas árvores, né, de restinga, mas é muito pouco, você tá
todo momento, né, vou dizer quase 14 quilômetros aí, pura e exclusivamente exposto ao sol. Então não tem muita saída. Então use uma cobertura, um boné, um sombreiro, óculos escuros. Para quem tem aquela segunda pele, né? Uma camiseta de manga longa, protege bastante o pescoço. A gente, mesmo tentando se proteger, então você fica com o pescoço bem queimado, os braços bem queimados. E muita água. A gente que não é de tomar tanta água, a gente acabou com 2 litros de água facilmente. Aí 1,5 litro que a gente levou cada um levou 1,5 litro. E é legal deixar sempre na geladeira para você levar ela congelada, se for o caso, para tentar mantê-la fresca até o final da saída no parque. Quando você volta para o primeiro ponto onde você começou a fazer a trilha, você pode decidir. Se você estiver no pique, tem um restaurante mais 1 quilômetro de distância. Vale a pena conhecer a parte das falésias ali. Você tem algumas pontos rochosos que trilhas de paisagem para você ver a paisagem também, né? Tem a ponte de pedra, tem outras cachoeiras. Vale a pena. Se você fizer, o que eu recomendo é que você possa fazer essas visitas também em 2 dias, né? Então você pode fazer no primeiro a trilha da Janela do Céu. Você pode fazer até o meio-dia para tentar fugir um pouco desse sol que castiga no resto da tarde, descansar, porque 14 quilômetros só de uma trilha não é um trajeto simples, principalmente com o sol castigando, fica muito difícil. Mas no segundo dia você pode fazer com mais tranquilidade aquela parte de baixo, né, que tem o circuito das águas, curtir um pouco a cachoeira dali daqueles pontos. Forma praia de água doce, por causa da areia e da água da cachoeira formam pequenos lagos. Nenhum deles é suficiente para fazer mergulho, né? Você não consegue nadar nenhum deles, porque é tudo muito raso. Só refrescar. A noite em Bitipoca, ela é uma noite... Me lembra um pouco essas vilazinhas praianas, né? Aquela ruazinha, galera de chinelo, bermuda. Escutando um somzinho. Sempre um MPB, muito Raul. Tem uma parte que uns restaurantes que tocam rock também, quem gosta. A gente ouviu falar de forró, mas a gente não pegou nenhum aí. A gente só ouviu mesmo samba, MPB, um rock pop, né? Muita coisa com violão. Público bem estilo Legalize Já, mas o pessoal, gente fina demais. Bastante gente fumando cigarrinho de ala, né? Por isso que lembrou mais ainda um jeito litorâneo aí de cidadezinha praiana. Mas tem bons restaurantes. Sim. Tem pizzarias, sorveterias. É uma cidade bem pequenininha, tem uma pequena farmácia. Tudo aqui tem o nome de beach alguma coisa. Cerveja, tem muita cerveja artesanal aqui. Bastante cerveja artesanal. Cachaça. Muita chiboquinha, né? Porque chiboquinha é aquela pinga, geralmente com mel, nego tempera com canela, com cravo. Cada um faz de um estilo totalmente diferente. Tem o famoso pão com canela. Pão de canela, né? Pão de canela. Como que é o pão de canela? Você experimentou mais? É tipo um pão, assim, tipo um rocambole, sabe? Que eles fazem com canela, assim, doce, enrola e assa. E ele tem, eu vejo, falando gastronomicamente, quando você mistura alguma coisa com canela ou alguma coisa com gengibre, eles são 2 ladrões de sabor, né, cara? O gengibre, a canela, ele tem um sabor mais forte mesmo nesse pão. Mas é um pão leve, gostoso. Então, se você gosta de canela, ótimo. Se você não gosta, fica longe, porque o negócio tem um sabor bem forte de canela. A gente viu um pão de cebola aqui também, né? Cebola. Parecia um pão de queijo, assim, mas ele é feito de cebola. E os queijos, né? Então, a gente viu um queijo chamado queijo do reino, né? Que é produzido aqui, a gente não conseguiu experimentar, a gente vai ter que comprar porque não tinha lugar de degustação. Porque a gente experimentou bastante doce de leite. E cachaça, né? Cachaça. Putz, a gente experimentou muita cachaça. Tem uma cachaça de jabuticaba aqui que eu recomendo demais. Assim termina o nosso tourcast de Bitipoca. Espero que vocês possam conhecer. A gente colocou aí um blog, né, falando sobre o que é Bitipoca. Tem alguns vídeos também no post desse tourcast mostrando algumas imagens com fotos, com vídeos, algumas coisas que a gente faz de promoção para que você possa conhecer. A gente não consegue ir lá pela agência fazer essa viagem sempre, porque é uma viagem que depende de um feriado prolongado, precisa de planejamento, então a gente não consegue fazer tantas vezes, né? A gente faz uma vez a cada 10 anos, a gente brinca que essa viagem de Bitipoca é quase um Cometa Harley, mas sempre vem muita gente. Engraçado, né? A última vez que eu vim aqui com o grupo anterior, teve gente que casou, né? Você conheceu aqui do grupo, acabou se casando, e são histórias. Quem vem para Bitipoca tem histórias
para sempre. Todas as pessoas não param de comentar porque o lugar é fantástico, é um lugar mágico mesmo. Eu tava brincando que você pode comparar esse lugar a Shangri-La, porque quando você, mesmo as curvas que você vem fazendo para chegar aqui, cada curva que você dá na estrada, a paisagem é fantástica, porque você só tem uma estrada de subida, você sente até uma diferença de pressão, né, no ouvido, porque as paisagens são muito bonitas, e aí você chega numa cidadezinha pequenininha, né, com um jeito meio ripongo, são 6 ruas, uma galera super gente boa, mesmo à noite você pode estacionar em qualquer lugar, uma sensação de segurança bem forte aqui nessa região. E fica a nossa dica, conheça Conceição do Ibitipoca. Um abraço e até o próximo Tourcast. Um abraço.